uma vez, boa tarde. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao The Way. Nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia e o nosso desejo, nosso propósito é que a cada dia, cada semana eu e você possamos juntos viver uma nova história com Deus. If you need translation from Portuguese to English, just raise your hand and one of our volunteers will help you with a translation device. Você também que nos acompanha pela nossa transmissão, que bom ter a sua presença, mesmo que digital. Você também é parte da nossa comunidade e a gente agradece a oportunidade de ter você aqui com a gente. E você pode colaborar também com o crescimento da nossa igreja, deixando seu comentário, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando também esse conteúdo com mais pessoas. Nós estamos no terceiro episódio da série Morada, uma série que fala sobre o santuário. Nós tivemos o primeiro episódio dessa série com o pastor Kleber, onde ele falou do desejo de Deus de estar perto, de habitar no nosso meio. Na semana passada o pastor Tiago Fiuza falou também do propósito do santuário, como ele serve como instrumento de Deus para renovar a nossa mente, o nosso coração. E hoje nós teremos o terceiro episódio, onde nós vamos falar com mais detalhes do santuário que foi feito ali no deserto. Para iniciarmos essa reflexão nesta tarde, mais uma vez eu te convido para fecharmos os olhos e falarmos com Deus. Nós temos uma gratidão enorme no nosso coração, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua casa. E agora nós estamos diante desse desafio, que é de ouvir a tua voz através do estudo da tua palavra. Mais uma vez que o teu Espírito fale a nossa mente, ao nosso coração. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto base da nossa reflexão se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 25, no verso 8. Êxodo 25. Verso 8 de Oceano, que está aí no vídeo hoje. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Esse é o texto base da nossa série, também o texto base da nossa reflexão desta tarde. Eu não sei se você já ouviu falar no conceito de múltiplas inteligências. O camarada em 1983, Howard, qual é o sobrenome dele? Howard, não lembrei. Howard, alguma coisa, ele criou esse conceito, trouxe esse conceito das múltiplas inteligências. Ele diz que nós não temos apenas uma inteligência, mas várias, como por exemplo a inteligência lógica matemática, temos também a inteligência corporal, temos a inteligência musical, temos a inteligência intrapessoal, interpessoal também. E entre essas inteligências temos a inteligência espacial, que tem uma definição aqui. A inteligência espacial é a capacidade de criar imagens mentais, perceber o mundo visual de uma maneira detalhada e ser capaz de transferir essa percepção para a realidade. Não sei se você tem essa inteligência, eu com certeza preciso melhorar muito essa inteligência, porque eu tenho uma dificuldade enorme de me localizar, de visualizar coisas assim mentalmente. Um exemplo disso é que há alguns anos, já uns 2 anos, eu e a Vanessa, a gente tem procurado uma casa. E nessa busca por uma casa a gente visitou várias, né? E quem vive aqui na região sabe que nos últimos anos a gente teve esse crescimento aí do mercado, esse aquecimento do mercado, tem sido terrível procurar casa. A gente viu várias casas, a gente ia, e muitas vezes a gente ficava no link para ver a casa antes, né? E muitas vezes tinha a planta da casa. Vou mostrar essa aqui, não é a planta de uma casa que a gente viu, essa aqui eu peguei na internet só para demonstração. Mas eu olho essa planta, a Vanessa, na verdade, ela olha e ela já imagina ali a decoração, onde vai o sofá, a cozinha, os pratos, os talheres, já tá todos os detalhes, as cores. Quando eu olho para esse desenho, o desenho que eu vejo é o seguinte: eu tenho uma dificuldade enorme de visualizar, de entender onde é a sala, onde é que são as coisas. Eu preciso ver mesmo, eu preciso entrar na casa, eu preciso ver os móveis, eu preciso ver as cores. Só com a planta eu tenho uma dificuldade enorme. E quando Deus fala para Moisés construir um santuário, para que ele pudesse habitar no meio, para que ele pudesse estar lá com o povo, Deus foi detalhista. Deus mandou uma planta, um blueprint, que era o santuário, como ele gostaria que fosse feito o santuário. E ele dá detalhes, ele fala das dimensões, ele fala do tipo de material, ele fala das cores. Deus foi detalhista para Moisés, ele deu todas as características de forma detalhada. A gente vai ver algumas imagens aqui do santuário, para que a gente possa, como eu, se você tem dificuldade de entender, de enxergar como é o santuário,
mais ou menos, né? Claro, isso aqui é só uma representação artística do que era o santuário, mas ele ficava no meio, as tribos ficavam dispostas ao redor, eram 12 tribos divididas em três tribos, em 4 lados, né? Tem mais uma foto também para a gente tentar entender. O santuário ficava no meio ali, era feito de uma tenda ao redor. E agora a gente vai ter umas informações mais próximas de dentro do santuário. Nós temos o altar do sacrifício aqui logo na entrada do santuário. Depois nós temos a pia. Não, pode voltar isso. Nós temos ali o altar do sacrifício, nós temos ali a pia da purificação. Aí dentro da tenda nós temos 2 compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. Alguns elementos no lugar santo, alguns elementos no lugar santíssimo. Aí a próxima imagem tem um detalhe maior do que era o altar do sacrifício. As pessoas chegavam lá para oferecer o sacrifício e elas mesmas eram responsáveis por sacrificar o animal. Tinha também um sacrifício que acontecia 2 vezes no dia, por todos os dias, que era feito pelos sacerdotes. Aí dentro do santuário, a próxima imagem, nós vemos, ainda fora, né, no pátio, nós temos ali a pia da purificação, que era de prata, não era de ouro, mas o sacerdote, depois de pegar ali o sangue, de aspergir o sangue pela tenda, ele se purificava, ele lavava suas mãos antes de entrar no santuário. E nós temos agora sim uma foto do santuário, onde nós temos esses 3 elementos. Do lado direito nós temos ali a mesa com os pães da proposição, ou os pães da presença, eram 12 pães. Do lado esquerdo o menorá, o candelabro, e no meio ali o altar de incenso. Aí no outro compartimento, o lugar santíssimo, nós tínhamos a arca da aliança. Nós temos ali a tampa da arca com os 2 querubins, e dentro da arca nós temos 3 elementos: os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, a vara de Arão, florida, né? E também o maná. Então essa é, claro, um overview do que era o santuário, dos elementos do santuário. Então, se você tem uma dificuldade como eu de olhar e imaginar, se você já leu o texto várias vezes e na primeira linha, na primeira descrição, você já, né, perdeu ali a concentração, isso daqui é um overview de ilustrações do que seriam os elementos do santuário. É interessante a gente observar isso, mas a pergunta que fica, né? Qual é o propósito? Para que Deus, né, com tanto detalhe, descreveu tanta coisa e disse qual era o tipo de material e a disposição, as medidas? Qual é o propósito do santuário? Nós já vimos alguma informação, né, no texto que nós lemos, para que Deus pudesse estar no meio do seu povo. Mas o próximo texto vai nos ajudar a ampliar um pouquinho essa ideia. No capítulo 29 do livro de Êxodo, nos versos 42 a 46, a gente lê o seguinte: Deus dando instruções especificamente ali ao sacrifício que acontecia todos os dias, de manhã e à tarde, mas depois ampliando para o propósito do santuário. Ele diz: de geração em geração, esse holocausto, esse sacrifício deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro. Algumas traduções dizem a tenda da congregação, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. O próximo texto diz: ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. E o outro texto diz: e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Interessante essa tradução que traz essa ideia, a tenda do encontro. Para que serviu o santuário? Para que Deus tivesse um encontro com o seu povo, para estar ali no meio dele. Era um lugar para que Deus pudesse se encontrar com o seu povo. E ali no original, no hebraico, esse verbo, onde nós vemos ali para que Deus se encontrasse, esse é o primeiro aspecto, como o santuário sendo um lugar de encontro. Ali nós vemos 2 vezes: eu os encontrarei, ali me encontrarei. Esse é um recurso, é muito usado ao longo da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Essa repetição, ela serve para enfatizar a ideia: Deus quer se encontrar, Deus quer se encontrar com o seu povo. E que lição maravilhosa para mim e para você, né? Saber que Deus quer se encontrar conosco, Ele quer se encontrar com você. Talvez já a primeira pergunta, a segunda pergunta eu fiz uma: será que a gente tem um momento, um lugar apropriado para nos encontrarmos com Deus? E no original, o verbo yad, ele demonstra que o autor, o agente da ação é Deus. Quem busca o encontro é Deus.
Quem toma a iniciativa do encontro é Deus. Isso está em consonância com toda a Bíblia. Desde Gênesis, é Deus quem vai em busca, é Deus quem inicia esse contato. Como é maravilhoso saber que Deus, alguém tão grande, tão poderoso, tem interesse em se encontrar comigo, com você. Mesmo conhecendo a minha vida, conhecendo os meus problemas, os meus pecados, as minhas falhas, mesmo sabendo que eu não tenho nada para oferecer, Deus tem desejo de se encontrar comigo e com você. E não para por aí. No original a gente tem um pouquinho melhor a compreensão. O tempo desse verbo aqui indica que essa é uma ação contínua. Deus não marcou um encontro pontual. Deus não disse assim: façam uma tenda porque eu vou me encontrar com vocês em determinado momento e pronto. Não, esse encontro era um encontro constante. Deus quer se encontrar com o seu povo de forma regular, no cotidiano, no dia a dia, todos os dias. Indica uma ação constante que também vai para o futuro. Deus quer se encontrar com a gente aqui nesse momento na terra, e Deus também quer se encontrar com a gente de forma definitiva no futuro próximo. Deus quer se encontrar comigo, com você. Então esse aspecto do relacionamento está bem expresso no texto. Por exemplo, quando o texto diz que para que se encontra perante o Senhor, para que a tenda fique perante o Senhor, tem outra palavra ali no hebraico, a face de Deus, perante a minha face. Quando você está de frente com alguém assim, ó, face a face, essa é a ideia que Deus quer retratar. Deus quer encontro com o povo assim, ó, próximo, face a face. A ideia, o conceito de relacionamento. Deus não quer só que a gente esteja perto dele. Ele quer conversar, ele quer dialogar, ele quer se relacionar com a gente. Essa é a ideia por trás do santuário. Deus quer estar perto, quer olhar no olho, face a face. Uma outra ideia expressa nesse texto, o próximo conceito, é a questão da revelação. O texto está dizendo que Deus, através do santuário, e nós vamos ler de novo, de geração em geração esse holocausto deverá ser feito regularmente, a entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Deus vai se comunicar. E quando Deus se comunica, Deus se revela. O santuário tinha o propósito de se revelar, de comunicar sobre quem é Deus, comunicar o seu amor, o seu caráter, a sua graça. O santuário foi a melhor forma que Deus encontrou para se revelar para o seu povo, para se comunicar, para dizer quem Ele é. E ao longo do texto ele fala: eu, o seu Deus, eu, o seu Deus. A repetição, a ênfase em Deus dizendo: eu sou o seu Deus. Talvez a principal informação de Deus através do santuário é dizer: olha, eu sou o seu Deus, eu tirei vocês do Egito, eu amo vocês. E sem dúvida nenhuma, a maior demonstração do amor e do caráter de Deus acontece na encarnação de Jesus Cristo. Nós lemos isso no livro de Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A maior demonstração do amor, do caráter, da graça de Deus está em Jesus Cristo. E todos os aspectos do santuário apontavam para Jesus. Assim que alguém se aproximava do santuário, entrava no santuário, se deparava com um altar de sacrifício. E quando alguém entrava era porque estava trazendo uma oferta, um animal para ser oferecido, sacrificado. Já uma representação de Jesus Cristo. Como o evangelista João, capítulo 1, verso 29, ele fala que o Cordeiro de Deus, este é o Cordeiro de Deus. João Batista, ao ver Jesus, ele fala: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando alguém trazia sua oferta, ele sacrificava a oferta. Aquele ato, aquela oferta, aquele sacrifício apontava para o trabalho, o ministério de Jesus Cristo. Então a primeira informação que nós temos através do santuário é da graça. A primeira informação que Deus quer te revelar sobre a dinâmica desse relacionamento é que não tem nada que eu e você podemos fazer para resolver a questão do pecado. É Jesus Cristo, é o sacrifício de Jesus, é o sangue de Jesus. É a primeira informação. Entrou no santuário a graça.
Alguém morrendo pelo seu pecado, pelo meu pecado. O amor de Deus. A primeira informação. Depois era o sacerdote que levava ali o sangue, né? Pegava o sangue com uma bacia e aspergia o sangue pelo santuário, pelas cortinas do santuário. E ali o sacerdote lavava as suas mãos. Então a pia também representa a purificação que existe no sangue de Jesus. O sangue que limpa, o sangue que purifica, o sacrifício que traz o perdão para os pecados. E ali a própria imagem do sacerdote é uma representação também de Jesus Cristo. O sacerdote é aquele não apenas que intermedia, faz o papel de intermediação entre o povo e Deus, mas é aquele também que transmite o conhecimento sobre Deus. Jesus Cristo também prefigurado na ação e no ministério sacerdotal. Quando você entra no lugar santo, todos os elementos também apontam para Jesus. A mesa da presença, Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão, é aquele que alimenta. Ele mesmo diz isso: eu sou o pão da vida. Quando você olha para o menorá, o candelabro, que iluminava ali aquele compartimento, e Jesus também disse: eu sou a luz do mundo. No relacionamento comigo, você nunca mais vai andar em trevas. O altar do incenso, também o papel de Jesus em interceder pelo povo, por mim e por você. Tudo aponta para Jesus. No Santíssimo nós temos ali a Arca da Aliança, onde ficava a presença de Deus, também de forma constante e contínua. A presença de Deus, o Emmanuel, Deus conosco. Os elementos ali da arca também, a lei de Deus, dita pelo próprio Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus. Os milagres, os sinais e maravilhas que foram feitos através da vara de Arão. O maná, o pão que vem do céu. Tudo apontando para Jesus, para o seu caráter e para o seu ministério, a obra de Jesus Cristo nesta terra. Para mim e para você, tudo apontava para Jesus. O santuário era a forma mais clara, mais didática de Deus se revelar ao pecador. Esse modelo do santuário também pode ser usado por mim e para você, para nós nos aproximarmos e nos relacionarmos com Ele. E o terceiro aspecto, que é o último aspecto que a gente conclui com essa ideia, o aspecto da santidade. No texto é dito que Deus iria santificar através da sua glória. Interessante, a gente tem uma ideia de santidade, né? Ah, fulano é santo. Não, você é santo. A gente nunca se considera santo, santa. E é claro que a gente tem uma ideia, a gente sabe, né, que vai no nosso coração, na nossa mente. A gente sabe como somos pecadores. Ninguém sabe mais do que eu e você, né? Então essa ideia de santidade, a gente tem uma dificuldade de aceitar, de abraçar. Mas é Deus que inicia esse processo. O texto fala que é Ele quem vai santificar, através da sua glória. O processo de santificação, ele parte dele, de Deus. Não é algo que eu e você fazemos. Não somos nós que conseguimos ser santos, é Deus quem nos santifica. É no relacionamento com Ele que nós nos parecemos mais e mais com Ele. É esse processo que restaura em nós a imagem e semelhança de Deus que existia lá no Éden, no capítulo 1 de Gênesis. Esse trabalho, esse processo que leva a vida inteira. E só vai acontecer de forma plena e última na volta de Jesus. Quando nós vamos refletir de fato o caráter de Deus de forma plena. É um processo. Mas tem outro aspecto da palavra, né? Consagração, como nós vemos no texto, ou santificação. Além dessa questão moral, tem uma questão de funcionalidade. Aquilo que é santo tem um propósito, tem uma finalidade. Você é santo porque você é separado. Você tem um propósito. Deus tem um plano para mim e para você. Isso muda toda a nossa visão de mundo. Ao entendermos que Deus tem um plano na nossa vida, a gente passa a viver de acordo com esse plano. E é uma pena que ele não está escrito em nenhum lugar, né, explicitamente: Bruno, eu quero que você faça isso. Claro que a Bíblia dá orientações gerais, mas a gente passa a vida tentando entender qual é o plano e a vontade de Deus para a nossa vida. É um desafio.
mas isso nos dá essa tranquilidade de saber que nós temos um propósito. Deus tem um plano para mim e para você. E a gente vê esse plano no capítulo 29, no verso 29 do livro de Êxodo. (29, 42), a partir do verso 42, de geração, não, último capítulo, desculpa, 19, Êxodo 19, 5, 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus tem um plano para mim e para você. Vamos ver de novo. Se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. O propósito de Deus é que você seja tesouro pessoal dele. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Um reino de sacerdotes. O plano de Deus é que você sejamos um reino de sacerdotes. Essa imagem do sacerdote ali, especialmente no altar de incenso, é muito significativa para mim. Quando você olha ali todo o ministério sacerdotal, ele vai ali, ele recebe o sangue do sacrifício, ele joga o sangue na tenda, ele entra, ele lava ali na pia. Mas o trabalho do sacerdote culmina ali na frente do incenso, do altar do incenso, onde ele intercede pelo povo. É significativo saber que ele estava na frente da entrada do lugar santíssimo, que nós estamos mais perto de Deus quando estamos intercedendo pelo próximo. É no cuidado com o outro, é na preocupação com o outro, é quando você ora por alguém, quando você intercede, quando você está na posição de servo, de servir alguém, é que você está mais próximo da entrada do Santo dos Santos. Um reino de sacerdotes, um tesouro pessoal, um reino de sacerdotes. Encerro a mensagem desta tarde com uma oração, um desejo de que Deus possa me transformar num sacerdote. E que você sente também esse desafio, esse convite de Deus. Um convite para um encontro diário com Ele, todos os dias. Um convite para entender, para se comunicar com Ele, para aprender, para receber a revelação dEle através da Sua palavra. E aceite o convite para ser parte de um reino de sacerdotes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Muito obrigado porque o Senhor, através de toda a Escritura, o Senhor vai ao nosso encontro. Muito obrigado por esse desejo de estar conosco, de ser Emmanuel, Deus próximo. E muito obrigado pelo plano que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Que o Teu Espírito, Pai, fale a nossa mente e nosso coração, para que a gente possa aceitar esse convite, para que a gente possa de fato interceder pela vida dos outros, que a gente possa orar uns pelos outros, que a gente possa cuidar uns dos outros, que a gente possa aprender a seguir o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus.